Resumão do que aconteceu essa semana na cardiologia, o que é que a gente postou no Cardio Papers. Na segunda-feira a gente postou o nosso novo podcast, Como Aproveitar Melhor a Residência em Cardiologia. Eduardo, eu não vou fazer residência em cardiologia agora, ou eu vou fazer no futuro, ou eu já fiz, esse podcast não é pra mim, certo? Errado. Na verdade, esse podcast são várias lições de vida, né, que eu, o André, a gente aprendeu ao longo da vida aí para como aproveitar melhor o ambiente intra-hospitalar, no final das contas, né? Então, assim, tem várias dicas de relacionamento interpessoal, como é que você se relaciona tanto com pessoas que estão acima de você na cadeia hierárquica, tipo seus chefes, quanto abaixo, né, como R-, etc. E como é que você pode adotar uma postura de aprendizado eterno ali dentro do hospital. Vale muito a pena. Com certeza, se você vai entrar na residência de cardiologia agora, ou está no meio da residência de cardiologia, você é o principal interessado, mas é um podcast que vale para todo mundo. Na terça-feira, o Dr. Remo colocou um resumo muito interessante de um artigo que saiu no JEC recentemente de fragilidade e doença cardiovascular. Bem, fragilidade, cada vez mais, a gente já gravou podcast sobre isso, não é um tema que só o geriatra tem que dominar. Quando a gente fala de fragilidade, a gente pensa logo naquele idoso, muitas vezes com massa muscular baixa, muitas vezes dependente dos familiares para fazer, né, atividades ali do dia a dia. Mas não é só isso, não é uma síndrome que está restrita apenas a idosos, às vezes acontece em pacientes mais jovens com comorbidades relevantes. E o fato é interessante, pacientes frágeis têm maior risco de ter eventos cardiovasculares, assim como eventos cardiovasculares podem causar fragilidade no paciente. Às vezes o paciente tem algum evento cardiovascular, fica acamado por causa da cardiopatia, começa a perder massa magra, começa a ficar mais dependente dos familiares, né? Então é uma relação ali de duplo sentido. Por que isso é importante? Cada vez mais o cardiologista dominar esse conceito, porque pacientes que têm certas cardiopatias que precisam de intervenção, exemplos, coronariopatia triarterial, pacientes com estenose aórtica, muitas vezes esses pacientes você vai ter que decidir se vai para uma abordagem percutânea ou se vai para uma abordagem cirúrgica. E fragilidade, apesar de não entrar na maioria dos índices, né, que a gente usa, STS, Euroscore, ela influencia muito no prognóstico do paciente, principalmente que vai para procedimento cirúrgico, né? Muitas vezes é proibitivo o risco cirúrgico do procedimento nesse tipo de paciente. Como é que eu calculo fragilidade, Eduardo? A gente colocou lá no post, entre os vários scores que tem um acrônimo chamado FRAIL, que é bem simples de decorar, a gente explica lá direitinho como é que você usa para dar o diagnóstico de fragilidade ou não no seu paciente. Na quarta-feira, nosso colaborador, Dr. Tiago Bignotto, que também é membro do Valve Club, falou sobre um artigo recente, um statement, na verdade, falando sobre reações que podem acontecer quando da administração de penicilina benzatina. A gente sabe que penicilina benzatina, o bom e velho bezetacil, tem que ser administrado periodicamente para pacientes que têm sequela valvar de febre reumática, mas sempre tem aquele mito, pode dar reação anafilática, pode dar reações graves e tal. Primeira coisa, né, reação anafilática, por vários estudos que a gente já reportou aqui no Cardio Papers, não são frequentes, definitivamente, mas o que às vezes pode acontecer, tem algumas reações que o pessoal classifica como possivelmente a reação anafilática, mas que os investigadores acham que pode ser simplesmente reações vagais, né? A gente sabe que a dor na hora da administração da medicação, dor de forma geral, pode causar reação vagal e causar lipotímia, esse tipo de coisa. Então, no texto a gente discute alguns dados lá em relação a isso, né, que essas reações vagais seriam mais comuns em pacientes com cardiopatia grave, já com disfunção ventricular. E é um artigo que a gente trouxe porque a gente sempre gosta de discutir febre reumática no Cardio Papers, né? É uma daquelas doenças que são negligenciadas por não ter com tanta frequência em países desenvolvidos. Muitas vezes os periódicos não falam muito, os internacionais, tipo Circulation e outros, mas para a nossa realidade, Brasil, onde a gente tem muito, né, febre reumática, é sempre importante a gente abordar o tema. Na quinta-feira, Dr. Remo resumiu para a gente um artigo bem interessante que saiu recentemente no Lancet, o artigo PEF-BP. Aqui é o seguinte, a gente sabe que anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais, eles têm risco de causar evento cardiovascular, né? Os bons e velhos AINES. E aí o que é que a gente faz para controlar a dor em pacientes cardiopatas? Geralmente a gente vai ali para boa e velha dipirona ou paracetamol. Mas será que paracetamol pode subir a pressão de pacientes hipertensos? Essa pergunta foi vista nesse trial. Então eles pegavam pacientes hipertensos e os pacientes eram randomizados ali para, em determinada fase, usar, por exemplo, o paracetamol, 1 grama 4 vezes por dia, durante alguns dias, e depois os mesmos pacientes iam para uma fase sem paracetamol, tomando só placebo, ou vice-versa, começava só com placebo, depois ia para o paracetamol, ou seja, o paciente era o controle dele mesmo, já que ele usava numa fase do estudo tanto placebo
quanto em outra fase do estudo, o paracetamol. E o que é que foi observado? Vê só que interessante, a pressão sistólica subiu um pouco mais no grupo que estava usando paracetamol, cerca de 4,7 milímetros de mercúrio, e diastólica uma besteirinha mais do que isso, 1,6 milímetros de mercúrio. Aí você pode dizer, pô, uma diferença de 4 milímetros, 4,5 milímetros, isso é relevante, certo? Na verdade, não é tão simples, né? Em outros trials que a gente já viu de intervenção terapêutica, como, por exemplo, o HOPE Trial, pequenas variações na pressão sistólica conseguiram mostrar variações de desfecho, né? Com a queda da pressão sistólica reduzindo desfechos cardiovasculares. A grande pergunta que fica aí é, nesse caso do paracetamol, se isso se confirmar em outros estudos e tiver realmente esse aumento de pressão, a gente pode dizer que o paracetamol, se usado a longo prazo, poderia aumentar risco cardiovascular? Bem, a gente não tem essa resposta ainda, mas, de todo jeito, fico alerta aí que tem um estudo mostrando que pode ter uma leve variação para cima da pressão, principalmente da pressão sistólica. Para finalizar, na sexta-feira, a doutora Tereza discutiu de forma bem interessante o primeiro xenotransplante feito com sucesso em humanos, né? Só lembrando, o transplante cardíaco já tem décadas atrás, né? E ele é feito normalmente com alotransplante. Alo quer dizer o quê? Tá vindo doador de humano para humano, né? A gente tem algum paciente que já teve ali morte cerebral declarada, etc, né? Muitas vezes por acidente aqui no Brasil, mas por outras causas também. E aí, o coração é tirado daquela pessoa que está com morte cerebral declarada e é transplantado no paciente cardiopata. É isso que a gente está acostumado a ver, né? Mas será que seria possível transplantar um coração de um ser não humano, por exemplo, nesse caso foi um porco, pegar um coração de um porco e colocar num ser humano? Pois é, isso já foi tentado antes e os resultados eram ruins, né? Por uma série de complicações de ativação de imunidade humoral, imunidade celular e várias outras complicações. Mas agora, comecinho de janeiro, foi reportado o primeiro caso, né, que o paciente foi transplantado e até onde foi divulgado já tinha saído de ECMO, já estava conversando ali com os familiares, na UTI, enfim. Como é que isso foi possível, né? Então, ao longo do post, a doutora Tereza foi desmembrando ali ponto por ponto, como é que foram os avanços aí da medicina para a parte de rejeição, imunidade celular, imunidade humoral, tudo isso ser suprimido e dar certo o procedimento, né? Pelo menos até onde o segmento de curto prazo que a gente tem. Então, post bem interessante, lógico, tem alguns detalhes ali mais técnicos, né, em relação a transplante, mas a mensagem geral é muito interessante, porque imagina se a gente consegue fazer isso funcionar em larga escala. Um dos grandes problemas do transplante cardíaco é justamente a falta de doadores. E se no futuro a gente conseguisse transplantar corações de animais como porcos, por exemplo, né? A parte da doação do órgão seria muito mais tranquilo, né? Porque você consegue criar esses bichos, eles crescem rapidamente em cativeiro, né? E você conseguiria talvez ter uma opção interessante para o tratamento da insuficiência cardíaca grave, com fração de ejeção reduzida e refratária. Então vale muito a pena dar uma olhada nesse texto. É isso, diz pra gente aí se gostou do Boletim Cardiopapers. Se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, comenta pra gente e não se esquece de se inscrever no canal. A gente já tá com mais de 71 mil inscritos no canal do Cardiopapers, mais de 1.300 vídeos. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de dar 5 estrelas pra gente e compartilha também com os amigos esse episódio.